Um bom dia a todos. Vamos começar. A gente está aqui na hora certa hoje. Não precisamos nem dar aqueles 5 minutinhos de respiro. A gente terminar também na hora e continuar a conversar, né? Isso é bênção. Vamos orar para começar? Pai Celeste, obrigado por esse domingo lindo que o Senhor nos dá. Mais um domingo ensolarado, porém fresco, como é típico do outono, embora já estamos indo para o inverno. Te agradecemos, Senhor, pelas pequenas coisas da nossa vida que muitas vezes a gente passa desapercebido aos nossos olhos, ó Deus, mas que são bênçãos para nós. As grandes coisas são construídas pelas pequenas, Senhor. A gente te agradece porque o Senhor pensa em cada mínimo detalhe da nossa vida. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, Tu és um Deus que é Pai e que escolheu ser nosso Pai, Senhor. A gente te agradece por isso, Pai. E nesse plano de ser nosso Pai, o Senhor criou a igreja. Ah, Deus, Senhor Jesus, tudo que Tu deixou para nós é a igreja nesse mundo, Pai. Por isso nos ajuda a aprender a valorizá-la. Nos ajuda, Senhor, a aprender a curá-la. Nos ajuda, Senhor, a aprender a fortalecê-la, Senhor, para que a gente siga avançando e as portas do inferno não prevaleçam sobre nós. Ah, Deus Santo, faz com que a gente se ame, porque se o mundo souber, o mundo saberá que somos Teus se a gente verdadeiramente se amar. Faz com que a Tua palavra, Senhor, seja a base inegociável da Tua igreja sempre e da nossa vida pessoal também. Que a gente se alegre, Senhor, em termos um relacionamento pessoal contigo, nosso Deus Pai, mas também um relacionamento pessoal com cada um dos nossos irmãos, porque eles também são filhos do mesmo Pai. Segue trazendo aqueles que o Senhor escolheu para estar junto com a gente e que a gente possa fechar essa última aula desse módulo tão bonito que é para falar de igreja no livro de Atos, Senhor, com maestria hoje, Senhor. Usa cada um de nós aqui, Pai, para aprendermos uns com os outros. E nesse mosaico maravilhoso que Tu escolheu criar a igreja, a gente possa sair daqui mais fortalecidos, mais parecidos com o Senhor Jesus. Te amamos no nome santo do Senhor. Amém. Então, irmãos, lembrando, hoje é a última aula desse módulo chamado Igreja Nossa História, no qual separamos o mês de junho por causa do Pentecostes. É como na tradição cristã, no calendário litúrgico, se comemora o Pentecostes. E mais uma vez, vale ressaltar aqui que isso nada tem a ver com ser pentecostal. O Pentecostes é a certidão de nascimento da igreja. É quando a igreja começa. Que pese o fato do conceito de povo de Deus começar lá em Gênesis 12 com Abraão, quando Deus recruta Abraão com essa missão, né, de ser o primeiro ali, o amigo de Deus, que dele sairia toda a ideia de povo. A igreja, como a gente conhece, começa em Atos 2, quando o Espírito Santo vem cumprir a promessa que o profeta Joel disse, que todos aqueles que seguem a Jesus, que seguem o Messias, que seguem ao Deus Trino, seriam cheios do Espírito Santo. E agora Deus não ia só se relacionar com a gente, mas iria habitar dentro da nossa vida, de cada um de nós. E assim começa a igreja. Na primeira aula, a gente trabalhou exatamente esse texto como central ali, Atos capítulo 2. Vimos que para ser igreja, precisamos estar cheios do Espírito Santo. A igreja satânica, que inaugurou na Baixada Fluminense recentemente, é uma igreja? Não, porque não tem o Espírito Santo ali. A igreja maradoniana que existe lá em Buenos Aires, isso não é piada, existe mesmo. É uma igreja? Não, porque não tem o Espírito Santo ali. Qualquer grupo de pessoas, ainda que coloque o nome de igreja, é uma igreja? Depende. Se o Espírito Santo estiver ali, são pessoas cheias do Espírito, trazendo a presença de Deus, senão não é. Quando Jesus diz que quando dois ou mais estiverem reunidos, ali ele estaria, ele está conectando diretamente a presença do Espírito a um grupo de pessoas. Então, se uma família onde todos têm o Espírito Santo, ou alguns que seja, estiverem reunidos, funciona como uma igreja? Sim.
Claro que é uma igreja numa proporção menor, né? Não é a igreja que a gente precisa congregar, como o autor de Hebreus diz. Não deixemos de congregar como alguns fazem, porque isso não provém de Deus. Mas funciona com um grupo de pessoas que tem o Espírito Santo, tem comunhão com Deus. E o Espírito age fora da palavra. Ele respeita a palavra que é dele mesmo. Não é que Deus tenha colocado um cercado para ele mesmo, mas ele respeita a palavra. Porque senão, Deus não seria seria contraditório, né? Ele não seria alguém coerente. Se Deus não é coerente, quem vai ser, né? Essa é a ideia. E a palavra, ela funciona fora da ação do Espírito? Também não. Como a gente recebe o Evangelho? Como está lá em Romanos. A fé vem que eu ouvi o quê? A palavra de Deus. Para quem convencer do juízo, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então eles estão sempre trabalhando ali de forma conectiva. Uma coisa não vive sem a outra, né? Nós temos essa cabeça ocidental de tentar dividir as coisas para entender. Mas Deus não pensa assim. É tudo integral, né? Quando a gente vê um bolo, a gente fica pensando, como é que fez o bolo? Misturou o ovo com a farinha, com o leite, né? Seja lá os outros ingredientes que tem. Deus vê o bolo. Por isso que não faz sentido ficar discutindo, por exemplo, o ser humano, ele é alma e corpo, alma, espírito e corpo, e não sei o quê. O ser humano é um ser humano, não tem como tirar. Não existe essa coisa que na ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, como Paulo explica bem, da gente sair do corpo. Nós não somos uma fumacinha. Nós somos seres integrais, espirituais e físicos também, metafísicos também, né? Estou fugindo um pouquinho do tema, mas é para a gente poder trazer essa ideia de que para Deus a questão é integral. Quando Deus vê alguém pregando, alguém evangelizando, alguém profetizando, não faz sentido essa pessoa fazer isso para ela mesma. Para ela ver como a voz dela é bonita ou como ela é capaz de trabalhar uma oratória. Sempre precisa de um corpo. É por isso que os 4 grandes textos bíblicos que vão falar de dons nunca são sobre dons. Os dons são ali exemplos, são caminhos aonde o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que são os autores, querem levar, que é a unidade. Eu estou falando de 1 Coríntios 12, estou falando de Romanos 12, estou falando de Efésios 4, estou falando de 1 Pedro também. É sempre sobre unidade o texto ali. Sobre você servir com os dons que Deus chamou você para ter. Não faz sentido eu ser chamado para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, se não tivesse um público para que eu pudesse compartilhar isso. Individualismo, eu vou trazer aqui um conceito do pastor Ricardo Barbosa, que é alguém que eu tenho uma estima gigantesca. O individualismo não é algo que provém do Evangelho. O individualismo é algo que provém do homem, ou seja, do pecado. Nós somos pessoas, nós temos uma identidade própria e pessoal, sem dúvida, mas a pessoa, ela é um ser único que foi feito para se conectar com uma comunidade. O indivíduo, esse conceito de indivíduo, que vem do século XVIII, lá do iluminismo e tudo mais, ele é um conceito que tenta repartir essa unidade no qual Deus nos criou. Não é algo que vem de Deus, porque nós não fomos feitos para sermos seres individuais. Somos feitos para ser pessoas com particularidades próprias, né? Eu já falei aqui, o William Lane Craig, um dos grandes apologetas, né? Ou seja, um cristão que se propõe em defender a fé para os não cristãos. Ele é um professor de universidade e tudo mais. Ele diz que a ciência estima que já nasceram cerca de 170 bilhões de pessoas no mundo, até aqui, até 2025. Mais ou menos isso. E nenhuma delas tem um DNA igual. Nenhuma. Então, até os gêmeos. São extremamente parecidos, mas não são a mesma coisa. A personalidade é completamente diferente, muitas vezes, e assim por diante, né? Então, assim, nós somos seres únicos, mas feitos para a comunidade, feitos para nos relacionarmos. E isso é ser igreja. Isso é ser uma família cristã.
Isso é a essência da coisa. E é assim porque Deus é um único Deus, mas ele também é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para ser imagem e semelhança de Deus, eu não posso tentar me separar de uma comunidade. Eu não consigo, não sobreviveria. Biologicamente e espiritualmente mais ainda. Porque tudo que o diabo quer é nos afastar. E quanto mais afastado eu tiver, mais presa fácil eu sou para ele. E para o pecado também. Então é fundamental a gente entender isso. A gente sair daqui entendendo isso, esse módulo, trabalhando em igreja, em Atos, valeu a pena. Tem Elias que estava sozinho na caverna. Tem. Mas é exatamente isso. Ele ficou frágil daquele jeito por estar se sentindo sozinho. Não só Deus fala para ele que tem 7.000 que adoravam a Deus ali ainda, como Elias não andava sozinho não, irmãos. Ele no mínimo tinha Eliseu, que era o discípulo dele, caminhando com ele. A Bíblia explica isso muito bem. Nunca existiu, nem no Senhor, alguém que tenha vivido de forma individual completamente nesse mundo. A gente vive uma sociedade doente por isso, onde pessoas morrem num apartamento na zona sul da vida, sem ninguém saber e só dar conta disso daqui a 3 dias. Não entendi. Sim. É porque lá é um símbolo mais forte, né? Mais comum que a gente vê isso. Então, eu estou falando de Brasil, que é um país latino. A gente tem, né? Se a gente for lá para a Ásia, para a Europa, então o índice disso é muito maior, né? Nós não fomos feitos para isso. Isso é morte para a gente. Você está caminhando para a morte se você pretende e trabalha para se isolar. Porque isso não tem como debater. É como um telefone que foi feito para ser telefone. Ele pode tirar foto, ele pode gravar, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele é um telefone. Essa é a grande função dele. Então a gente precisa entender isso de forma clara. E Deus sabe tanto disso que o Espírito Santo habita em nós. Se você está sozinho, né, infelizmente, como esse caso que virou super público da Juliana Marins, que é filha de um ex-pastor do nosso presbitério, né? Eu conheço o pai dela, a Ione conhece a família toda, né? A minha esposa. Dessa época de UMP e tudo mais. Ela estava ali na montanha sozinha, né? Não teve ajuda, não teve suporte que deveria ter. A gente crê que o Espírito Santo estava ali com ela. O evangelho que ela ouviu a vida inteira, se Deus quiser, pesou ali naquele momento. Mas ela morreu, né? Então, isso é um símbolo muito forte para a gente sobre o que é viver sozinho. Não fomos feitos para isso, né? Perfeito. Exatamente. Por isso, os especialistas dizem que a depressão é a grande doença do século. E isso também é um sinal muito grande para a gente que estamos no fim dos tempos. O aumento da depressão, sem dúvida, mais do que guerra Israel-Irã, essas coisas, é o quanto essa doença tem penetrado na nossa vida, né? E a gente vai trabalhar isso aí melhor a partir do mês que vem. A gente vai passar 2 meses trabalhando no Apocalipse. No final da aula eu falo sobre isso melhor. Pode falar, Raquel. Ontem à noite, né, eu estava assistindo novela aí, o Domingão nos falou uma frase assim, que tocou meu coração, assim, amar sozinho não brota. Nossa, é verdade, é verdade isso. Como assim, né, que tem muitas pessoas que querem ficar sozinho, isolado, não quero ter amigos, não quero ter marido, não quero ter família, eu quero viver sozinho. Então, assim, amar sozinho não brota. Só me amar não brota. Eu dedicar totalmente a uma pessoa só não brota. Eu falei, é verdade isso. Eu imaginei uma planta sozinha, sem a chuva, sem o sereno, sem, né, o adubo. Como que ela vai crescer? Como que ela vai germinar? Então, assim, a gente sozinho não adianta que a gente não brota. É incrível isso. Sim. Você e eu não estamos aqui porque tropeçamos numa pedra e falamos, Jesus é o Senhor.
uma galera que pregou pra gente antes, né? Eu me lembro, eu tenho, assim, talvez 4 momentos icônicos na minha vida até aqui, né? Um deles é quando eu me converti. Eu me lembro claramente o dia que o Espírito veio sobre mim, né? Mas o Espírito estava comigo ali e ele trouxe coisas que foram pregadas para mim, ó, por anos. Não foi do nada. Então, no mínimo, até para se converter, a gente precisa de alguém. Até para torcer para um time. Que graça teria só você torcer para aquele time, né? Tem que ter outras pessoas também. Então, para tudo nessa vida, a gente precisa estar junto. A gente morreria de fome, de frio, de tudo. Se a gente vivesse completamente sozinho mesmo. Não foi para isso que fomos chamados. O problema é que é o seguinte. A melhor coisa desse mundo, depois de Deus, são as pessoas. Só que a pior coisa desse mundo também são as pessoas. Uhum. Agora não, agora minha filha fora comigo. Mas eu estava sozinha. Mas eu me sentia muito bem, por quê? Sim. Cristo, ele falou sobre depressão. A maior parte das pessoas que você pergunta, aí tem gente que fala assim, mas até dentro da igreja tem pessoas que estão definidas. Cada um com o seu caminho, porque ninguém sabe o que cada um passa. Mas a dependência de Deus faz a gente ficar livre dessas coisas. Eu vejo que tudo é uma dependência do Espírito Santo, a gente ser sustentado em tudo, principalmente nas dificuldades da vida. Você tem a minha vocação, pastor? Por isso eu vou continuar dizendo. Eu sou dependente de Deus para amar, principalmente quem me aborrece, para que eu esteja bem na minha alma, porque assim, de grande dia é individual, ninguém vai levar ninguém, irmão. A salvação é muito pessoal. Eu dependo de uma comunidade, sim, para estar reunido com uma Assembleia dos Santos, que é importante não deixar as nossas congregações, porque eu costumo de bons. Mas eu tenho que tomar cuidado para que não me faça exacerbar naquele rótulo denominacional ao qual eu encontro. Porque senão vou tirar daquele que me chamou. A gente não está falando de denominação, a gente está falando de comunidade, né? Não, a comunidade que eu me refiro também, eu falo disso, porque eu estou numa comunidade aqui é um rótulo denominacional, sim, para mim é. Estou aqui numa comunidade, e essa comunidade pertence ao rótulo denominacional chamado Presbiteriana Francete. Entendeu? Então, eu quero amar, devo amar, porque Deus me chamou para amar. E isso fará com que eu dê fruto. Só um pouco depois da direção nacional, na reunião de oração. Até uma vez isso dará o fruto. Mas para dar frutos, é estar o quê? Louvando a Deus em todo o tempo e sim. Ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, mal não temerei, porque o Senhor está comigo. Sim. Sem dúvida o que você falou é uma verdade. A salvação é muito pessoal, mas o desenvolvimento dela não é. É comunitário, né? Esse é o ponto. E outra coisa, de tudo que a gente já conversou, das várias coisas que eu conversei com você, uma das coisas que mais me impacta é, por exemplo, o seu relacionamento com a Dorcas. Seu relacionamento com a Dorcas. Aquilo que você me contou me impactou bastante. Porque na hora que você me contou, eu pensei, cara, isso é essa igreja, sabe? Isso é transbordar do meu relacionamento com Deus. A minha esposa, ela está dando aula para os adolescentes agora, mas ela fala uma coisa que eu tenho falado isso muito lá no UMP, que é muito verdade para mim. Ela fala que nós fomos chamados para sermos taças. Eu falei isso esse mês também já aqui, né? Que a ideia é que a gente se relacione com Deus a ponto de transbordar, e como uma taça não tem para onde vazar o líquido, vaza para outras taças, para encher, né? Só que muitos de nós acabamos nos comportando como um cano, às vezes. O cano tem 2 buracos, né? Se eu colocar o líquido, ele cai no outro. Então, não se aproveita aquilo ali. A maioria dos canos são feitos para você jogar fora mesmo o esgoto ou a água suja e assim por diante. Então Deus nos chama para sermos taças.
Eu me relaciono com Deus tanto que eu transbordo para os outros. Vai ter quem caçoe de mim, vai ter quem ache que isso é besteira, que eu sou fanático e por aí vai. Mas vai ter aqueles que vão ser alimentados também, ou saciados, né? Que seja. É o que mais tem, pastor. Sim, Isso aí que você falou. sim, a maioria sim. Exatamente, seria isso aí, uma taça que está transbordando. O seu corpo ao espírito. Se o seu corpo ao espírito, meu Deus é trino, eu sou trino. O seu corpo ao espírito, olha só que coisa linda isso. Não. Então, de fato, está transbordando de Deus e quer transbordar ainda mais, ele vai dar fruto. E isso vai incomodar assim a muita gente. E você só vai ser visto como uma pessoa o quê? Que é fanática, radical. Como é que você consegue ficar 24 horas assim com Deus? Peraí, eu posso sim, por quê? Porque eu já falo pensando em Deus, eu durmo pensando em Deus, eu como pensando em Deus. Eu tenho uma irmã que até fala que quando senta à mesa lembra de mim. Por quê? Isso é comunhão, gente. Isso é comunhão, de lembrar de mim na hora de uma refeição, se chama comunhão. Sim, sem dúvida. Por isso a ceia é uma refeição, né? Não é à toa. A gente precisa captar essas coisas, a profundidade daquilo que está ali, né? E por que a gente está falando disso? Porque vamos lembrar aqui das 4 aulas que tivemos até essa quinta. A primeira aula foi sobre Deus vir até nós. No Antigo, já expliquei isso aqui. No Antigo Testamento, os homens e as mulheres que caminhavam com Deus não tinham o Espírito Santo full como a gente tem o tempo todo. O Espírito vinha sobre eles para fazer coisas específicas. Valeu, meu mano. Essa unção com a força, é Davi tocando a harpa para acalmar lá o Saul, estava endemoniado, e assim por diante. Os profetas para profetizarem, né? Moisés com a tábua, o Espírito vinha para fazer uma tarefa específica. A partir de Jesus e da ascensão dele e de Atos 2, né? Nós passamos a ser cheios do Espírito o tempo todo. Às vezes ele afasta, às vezes vai esvaziando o tanque, mas a gente busca e somos cheios de novo. É a plenitude que Paulo fala, né? E a gente se arrepende e tudo mais com a ação dele e a gente volta a ser cheio, né? E uma coisa interessante a gente pensar na primeira aula também, pensando em Atos 2, é que como eles estavam quando o Espírito veio? Estava cada um fazendo, tocando a sua vida? Não entendi. Estavam fazendo o quê? Exatamente. Estavam ali juntos em comunidade, orando, meditando na palavra, e o Espírito veio, né? E aí, na segunda aula, a gente viu lá Pedro e Cornélio. Pedro, judeuzão, né? Pode falar. Tá. Não, tranquilo. As pessoas falam esse negócio de espírito, Espírito Santo, né? Aham. E assim, eles separam como coisas, né? Se você estiver pulando, se você estiver falando línguas, um tipo de manifestação. Eu não consigo entender isso como Espírito Santo. Porque uma vez eu vi uma igreja, quando terminou o culto, um irmão lá, começou a rodar, a igreja tinha terminado, o pastor passou para ir embora, o Espírito todo mundo deixou ele lá. Isso eu fui entender, gente. Não consigo entender. Olha, a gente não pode negar o que a Bíblia diz que tem. A questão do falar em línguas é algo que está na Bíblia. Ponto. Agora, existem coisas que... Aí a igreja, com I maiúsculo, né? Não uma igreja específica, cai no mesmo erro de Corinto. Para que existe a carta de Paulo aos Coríntios? Né? A primeira e a segunda. Porque eles agiam de forma extremamente imatura em relação a questões espirituais. Eles achavam que quem falava mais em línguas era superior aos outros. Ou quem pregava melhor era superior. E assim por diante. O próprio Paulo, para muitos de nós, é o segundo maior homem depois de Jesus. Era alguém que na igreja de Corinto era... Esse cara não prega nada, esse cara é pobre, esse cara se veste, sei lá, igual um mendigo e por aí vai. Eu vou ouvir aquele super apóstolo ali, bonitinho, cabelinho, na moda, não sei o quê, que fala muito bem.
que fala que eu sou o centro de Deus. Então já existia isso, tudo que a gente vive hoje já existia naquela época, né? E o que Paulo está falando ali em Coríntios? Existem vários dons que o Espírito dá, mas o maior de todos é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, um dos textos mais famosos de toda a Escritura. Ele está falando ali, se você quer ser maduro de verdade, mais parecido com Jesus, você tem que ser aquele que mais ama. Ele fala, ficou a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior de todos é o amor. Então existem muitas coisas que você vê por aí que é puramente imaturidade, puramente alma. Mas existem coisas que Deus faz. Eu não vou dizer que Deus não pode ou pode fazer. Na verdade, Ele tem que me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Porque Ele é Deus e eu sou o servo. Ele é o meu pai e eu sou o filho. Eu obedeço o que Ele fala, não o contrário. Então, ao mesmo tempo que eu acho perigoso tentar colocar Deus numa caixa ideológica que seja, eu também acho perigoso a gente entender que tudo é manifestação de Deus. Então, acho que há um equilíbrio aí que o Espírito Santo nos traz, nesse aspecto. Agora, eu tenho também certa dificuldade de julgar se fulaninho ou fulaninha está sendo usado por Deus ou não. Eu sei quando eu sou e quando eu não sou. E mesmo assim, às vezes é difícil. Às vezes eu tenho que orar, catar meu coração para poder entender. Senhor, isso fui eu ou foi você? E eu estou dando o nome de você. Porque o que eu sei é que em João 10:10, ali quando Jesus fala daquele que vem matar, roubar e destruir, qualquer professor de exegese vai trazer essa ideia, ele não está falando do diabo ali. Está falando do falso profeta, do falso pastor, do falso mestre. Então, por isso que Tiago fala na carta dele que aqueles que ensinam têm um peso muito maior sobre eles. E se a gente entendesse isso, ninguém ia ficar nesse afã de querer ensinar e por aí vai. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E por isso que a ideia de um líder, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, é trazer ao povo a maturidade de caminhar com Deus. Para que cada um tenha o espírito de discernir ali as coisas. Essa é a ideia, né? É o que está em Efésios 4, por exemplo. E isso é um exemplo do que eu estou falando. Efésios 4 fala lá que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, que para mim são 4 dons ali, mas para muita gente é 5, né? Mas no final desse capítulo, a gente geralmente para aí, né? Mas o final não é isso. O final ele fala para que eles treinem os outros para que alcancem a maturidade que há em Cristo Jesus. É para isso. É para isso. Se um líder não faz isso, ele está errado diante de Deus. Ele não está cumprindo o seu papel de forma clara. Então, assim, é isso que o texto vai trazer dentro do ambiente. Efésios, como a gente sabe, é uma carta sobre a igreja, do começo ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 6. Sobre comunidade, ele vai falar de família também ali, né, de marido e mulher e assim por diante. É um manual de como a gente deve se relacionar, tendo o Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria, né? Não sei se fulano está sendo usado por Deus. Sei que comigo Deus não age assim. Eu acho que o certo é mesmo estudar, né? Buscar a Deus, né? Primeiro. Se relacionar com Ele. Exatamente. Perfeito. Então vamos seguir aqui. Na segunda aula, a gente viu que Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo e ver Deus se aproximando dele, foi chamado para lidar com o diferente. Por quê? Ele tem aquele sonho mirabolante de um monte de animal caindo e um lençol branco, que significa a purificação de Deus, né? E Deus falando para ele, vá, mata e coma. Lembram? E aí ele fala, não vou comer, eu sou judeu, não posso comer esse bicho aí. E aí o que Jesus fala para ele? O que o anjo fala para ele, para ser mais certeiro? Exatamente. Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Né? E aí Deus manda ele lá pregar o evangelho para Cornélio, o centurião.
né? Já expliquei aqui que centurião era alguém que coordenava tropas romanas. Era aquele cara que no elmo dele, no capacete, tinha pena. Tem gente que faltou aqui, então vale a gente até explicar de novo. Todo soldado romano tinha aquele capacete, mas só os comandantes, só os centuriões tinham a pena na cabeça. Porque romanamente, os ataques dos exércitos romanos eram muito coletivos. Se você pegar um filme aí, ou um documentário, que seja, eles sempre atacavam juntos. Era uma chuva de escudo ali, uma chuva de lança, de espada e assim por diante. Raramente você via um soldado romano lutando sozinho com alguém. Então, na batalha, você olha para o capacete que tem pena, você sabe, esse é meu comandante. Vamos ver o que ele está falando para a gente fazer para poder seguir. Né? Então, esse era Cornélio. Pedro vai lá, prega o evangelho para ele e toda a sua família se converte. Já falamos aqui também, naquela época a religião do pai da família era a lei para todos os outros membros. Não tinha essa. Se ele fosse cristão, todo mundo tinha que ser. Se ele fosse pagão, todo mundo tinha que ser. Né? E assim por diante. Então o Espírito vem sobre ele e Deus o chamam, porque Pedro era o líder, né? E é simbólico aqui. Para eles lidarem com aquilo que é diferente. Para aquilo que eles, na verdade, antigamente faziam o quê? Não queriam comunhão. Então Deus vem ter comunhão com eles em Atos 2. No texto de Pedro e Cornélio, Deus chama eles para ter comunhão com pessoas que eles não gostariam de ter. Certo? Na terceira aula, a gente viu uma igreja, a de Antioquia, lá em Atos 13, de 1 a 3, que trabalhava com o diferente o tempo todo. O diferente para eles já não era mais diferente, porque eles estavam unidos em Cristo. Naquele conselho, naquele corpo de liderança, tinha um parente de Herodes, que era o rei da Judéia, ali da região de Israel. Tinha um romano, o Lúcio de Cirene. Tinha um africano, o Níger, né, que literalmente significa negro, lá do grego. Tinha 2 judeus, sendo que um ex-fariseu, Paulo, né, e Barnabé, que era um judeu comum, judeu médio. Eu não lembro mais se tinha mais alguém. Lúcio já falei, é o romano. Enfim, Manaim, isso. Que era provavelmente ali do Egito, né? Com esse nome. Então, assim, era um conselho de pessoas etnicamente completamente diferentes. O que era impensável, alguns anos antes disso. O que os judeus fizeram com a aliança? Se fecharam. Sendo que sempre foi o plano. Se você for ler no Antigo Testamento, isso fica claro. O plano de Deus vivam com Deus a ponto de transbordar para as outras nações. Mas eles se fecharam. E aí Jesus, que é o Israel de Deus, cumpre o plano de Deus. A missão de Deus que é espalhar o evangelho pelas nações. E a igreja de Antioquia é o primeiro caso bem sucedido disso. E a igreja era uma igreja saudável. Muitos teólogos e historiadores, meus colegas aí, vão apontar a ideia de que era a igreja mais saudável da época, que menos tinha problemas. Nem tem carta para a igreja de Antioquia. Olha aí. Né? E essa igreja começa a transbordar. Estava tudo bem, os líderes continuavam a orar, pedindo a Deus direção. Senhor, você está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, mas a gente quer mais. Quer mais? O Espírito então tira 2 dos líderes de vocês, que eu vou enviar eles para pregar o evangelho por aí. Então, entre aspas, Deus desfalca a liderança. Na cabeça de muitos de nós é isso que acontece, né? Para espalhar o que está acontecendo ali. E aí começa um movimento missionário na igreja, que não para, graças a Deus, até hoje. O diabo tentou aí dar uma parada várias vezes no decorrer dos séculos, mas não consegue, porque as portas do inferno não prevalecem ao avanço da igreja, como está em Mateus 16. Né? E na aula passada a gente viu Atos 15. A gente viu que essa unidade toda entre pessoas tão diferentes por causa de Jesus gerou uma crise. Os judeus, cristãos, queriam obrigar os cristãos não judeus a virarem judeus antes de se tornarem cristãos.
E aí há uma reunião lá em Jerusalém, com Tiago, o presbítero da igreja de Jerusalém, o irmão de Jesus, o irmão mais velho depois dele, Pedro, apóstolo Pedro, e outros lideranças, como o apóstolo João e tudo mais, e Paulo e Barnabé ali tentando decidir o que a gente vai fazer. E o que saiu disso, o primeiro concílio da igreja, na primeira reunião de líderes da igreja, é a ideia de que os cristãos que não eram judeus não precisavam se converter ao judaísmo. Em Gálatas, Paulo vai chegar e falar que ele falou para Pedro: como você vive como um gentio, sai no meio dos gentios, vive como um, se veste como um e quer obrigar eles a se tornarem judeus antes de serem cristãos? É uma nova aliança, não é a mesma coisa. Aí tem todo aquele esquema que Paulo vai explicar em Gálatas e Romanos também, da lei ser tutora, né? No Antigo Testamento, o ser humano era como alguém... Me fugiu aqui o termo jurídico. Absolutamente incapaz, como uma criança, espiritualmente falando. Precisava da lei para ser tutora dele, né? O Bento não pode administrar minha casa, nenhuma empresa, nem nada. Ele precisa de um tutor legal para que isso possa acontecer, até ele ser maior de idade, certo? Espiritualmente, esse era o papel da lei: tutoriar o homem até que Jesus viesse e trouxesse a maturidade espiritual que a gente pode alcançar. A gente não tem essa noção, mas se a gente pegar ali a Bíblia e estudar ela de forma mais profunda, você vai ver que os judeus não tinham noção de ressurreição, não tinham noção de endemoniamento, de expulsão de demônios. Eles tinham dificuldade de ter essa noção de Nova Jerusalém que a gente tem, de cidade santa, de eternidade, e tudo isso. Porque eles eram espiritualmente infantis, não sei se esse é o termo que a gente pode usar, mas absolutamente incapazes. Vamos usar o termo aí do Código Civil? Porque eu acho que isso é o que traz ali mais o que o Paulo quer trazer mesmo para a gente. Então, em Cristo, a gente tem essa porta aberta espiritualmente para entender ali os conceitos, os contextos espirituais, as nuances espirituais da coisa, né? De entender essa doença aí é o quê? Manifestação demoníaca ou é realmente uma doença biológica? Esse tipo de coisa, né? E aí, a gente entende que agora, como é o que a gente vive, né? Ninguém precisa virar judeu para ser cristão mais. Basta ter Jesus como Senhor e Salvador, e também a direção que Ele dá: se livrem da imoralidade sexual. E o cristianismo, depois de Jesus, o evangelho, ele vai trazer essa perspectiva muito clara que o homem tem que ter a sua mulher e acabou. Que não era uma coisa comum naquela época, né? O homem romano, eu não vou nem falar do judeu, mas do romano, ele podia ter outras mulheres tranquilamente. Podia ter relações sexuais com as suas servas ali da casa e assim por diante. E não era ilegal. Podia ser imoral, mas ilegal não era. O cristianismo ele vai trazer essa perspectiva de forma clara a ponto de um líder, né, o bispo, o presbítero, o pastor, o diácono também, como está em 1 Timóteo 3, precisar ser homem de uma só mulher. E também a ideia de que não se deve ser contaminado com as carnes sacrificadas a ídolos. A gente falou muito bem sobre isso semana passada. A ideia aqui é idolatria, né? Você não pode ter um outro ídolo. Isso aí, ó, Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, Shema Israel. Ame o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Jesus vai trazer essa ideia ela também lá em Mateus, depois em Marcos também, texto correlato, quando o escriba pergunta para ele qual é o grande mandamento. Ele fala: amar o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. E o segundo grande mandamento vem desse, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. A gente sempre acaba falando desse texto aqui todo domingo, né, de alguma forma. Então, assim, a perspectiva é essa: tenha um só Deus. Ponto.
Na hora do aperto, que é o mais difícil, né? Não se dobre a outro Deus. Continue crendo no seu Deus. Eu conheço algumas pessoas que são evangélicas até a página 2. Quando aperta, vão caçar outra coisa que possa ajudar ali naquele momento, né? E não é para fazer isso. É a direção que eles dão. Então a gente está vendo Deus se aproximar deles e levá-los a se relacionar com pessoas que a gente nem imagina que poderíamos imaginar. Então a igreja é o lugar, a gente tem falado muito isso lá nos jovens, né? Que um idoso, uma idosa se torna amigo de um adolescente, ou de um jovem, ou de alguém mais novo. Coisas impensáveis, que não aconteceria numa vida normal sem ter a igreja ali como um misturador de gente, vamos botar assim. E isso é muito bonito que o Espírito vai trazendo. E hoje a gente vai ver, caminhando aí para encerrar, um texto que mostra o fruto disso tudo. Te peço para abrir agora em Atos 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. Deve estar passando ali para a gente também. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Vamos parar aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa observar esse versículo 23, a gente espera que o Espírito só fale que eu vou conseguir pagar minha casa. Meu filho, minha filha vai caminhar com Jesus. Vou ganhar um dinheiro de uma herança aí que eu não estava esperando, vou pagar as minhas dívidas. Mas olha o que o Espírito fala para Paulo. De cidade em cidade me espera cadeias e tribulações. Não que Deus não fale coisas boas, graças a Deus, Ele é um Pai que tem prazer em nos dar coisas boas. Mas nem sempre é sobre isso. Agora, sempre tem que ser sobre obedecer a Ele. Esse é o ponto, né? Verso 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que de dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Versículo 30 é importante aqui para a gente. Paulo está falando aqui que esses lobos vorazes que vão tentar
destruir a igreja e tudo mais, vão vir do Partido dos Trabalhadores? Ou do Partido Liberal? Ou da torcida do Vasco, da torcida do Flamengo? Está falando que no meio de vós. No meio de vós. Ora, aonde mais o diabo é doido para atacar, senão no meio daqueles que são filhos de Deus? Porque se ele destrói a igreja, acabou. Ele sabe que não tem como destruir. Mas vamos aqui reformular, na verdade, né? Mas o estrago que ele consegue fazer no meio de uma igreja, se ele acabar com uma igreja local, isso aí pode acontecer, é uma vitória absurda para o inferno. Então a gente tem que entender que a igreja não é um pedaço do céu na terra. Ou melhor, que ela é isso, mas também não é. Que ela pode vir a ser isso, né? Eu acho que seria aí as palavras mais corretas. Vamos lá, versículo 29. Não, 29 a gente já leu, né? 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim mesmo e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que recebeu. Versículo 35. Ele está falando, se você prestar assistência a quem precisa, é coisa de quem é de esquerda aqui? Ou é coisa de quem é de direita? É coisa de quem? Então, o que falta para a gente se empenhar mais nisso? Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Eu não estou inventando nada que Paulo falou, ele que está falando aqui. Reclama com ele, lá no Nova Jerusalém depois. Sempre foi assim. Aquela galera cheia do Espírito lá de Atos 2 dividia tudo que eles tinham. Né? Então isso também faz parte. Esquerda, direita, frente, trás, cima, baixo, são tentativas humanas de copiar algo que o Espírito Santo fez entre os seres humanos. Todos. Se você pegar aí cartilha de direita, de esquerda, você vai ver que tem coisas completamente copiadas do cristianismo e coisas que são aberrações para nós que tentamos viver o Evangelho. Então, se você vai votar, você sempre vota no menos pior. A verdade é essa, para você, né? A sua interpretação. Tem isso também. Não dá para a gente pegar a bandeira e defender partido político nenhum. A verdade é essa. Porque isso é completamente mundano. Para a gente fechar esse texto, versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente Paulo o beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Imagina vocês estarem passando por uma avenida, caminhando, e olha dentro de uma igreja e está um bando de homens lá se abraçando, beijando um deles. O que vocês achariam disso? Seria no mínimo esquisito, né? O que está rolando aí? O que está acontecendo? Mas eles amavam tanto o homem que Deus usou para começar aquela igreja, ou aquelas igrejas, muitos teólogos entendem que eram várias igrejas aqui em Éfeso, que eles passaram a ser líderes, presbíteros, que só de pensar que nunca mais iam ver, o coração deles derretia. Como a gente se sente se algum de nós chegar e falar, olha gente, esse é meu último domingo aqui.
Eu estou indo, sei lá, para outra cidade, ou para outra igreja, para outro bairro, não sei. Será que a gente fica triste? Será que a gente fica alegre porque o irmão está indo, porque vai viver uma vida melhor? Ou triste porque ele está sendo obrigado a ir porque vai cuidar de alguém? Ou está vivendo algum problema aqui sério e não pode mais ficar aqui? Não pode mais congregar com a gente? É muito sério o que Jesus fala em João, no Evangelho de João. Que o mundo saberá que somos deles se nós amarmos uns aos outros. Ele não fala que o mundo saberá que somos deles se a gente usar a camisa cristã. Se a gente pregar, pegar um microfone e começar a falar. Postar coisas nas redes sociais. Usar cordão, anel, seja com dizeres cristãos. Tudo isso é bênção. Vocês sabem, eu tenho o meu anel aqui. Gosto de postar coisas. Uma Ritinha posta bastante coisas também. Tudo isso é bênção. Mas se a gente não se amar, não adianta. Não adianta. Por isso que a gente vê um monte de aberração na nossa sociedade. A bancada evangélica fazendo coisas que não deveriam fazer ali diante do que Jesus ensina. É cristão divorciando, cristão batendo na esposa. Vocês não têm ideia do quão é alto esse índice. Tá? Eu tive que pesquisar isso na minha monografia. E a maioria é pastor, diácono, presbítero. É cristão brigando uns com os outros por conta de político que está disputando quem vai roubar mais o nosso bolso. A verdade é essa, no fim das contas. Gente, se você for olhar a política com o olho nu e cru, é sobre isso. É sobre isso. Vou te dar uma migalha e eu pego milhões para enriquecer minha família. É cristão olhando torto porque o irmão não cumprimentou no domingo passado, ou porque a liderança deu uma direção que você discorda. A gente troca de igreja, troca de comunidade, troca de convivência com pessoas como quem troca de roupa. Rasgou, sujou. Vou jogar fora, vou lavar e vou botar uma outra. Quando, na verdade, as nossas escolhas de vida, de trabalho, de família, de tudo, deveria girar em torno da presença de Deus e da onde Ele colocou a gente para viver. Isso é uma opinião minha, teológica, você pode estar à vontade aí para discordar, mas eu entendo que ao me converter, ao me tornar discípulo de Jesus, o meu relacionamento com o Brasil, com o Rio, com Caxambi, com a Taquara, ele foi ressignificado por Deus. Claro que, assim, a nível de organização administrativo, eu sigo sendo carioca, sigo sendo brasileiro. Né? Obrigado, querido. Tem que ter isso na minha carteira de identidade, né? Que seja. Mas o lugar que eu vivo, e que Deus já disse várias vezes, né? Eu não tenho nenhum tipo de intenção de imigrar, de morar num outro país, nada disso. O lugar que eu vivo passa a ser o meu campo missionário também. Acima de qualquer outra coisa. Porque mais do que carioca, brasileiro, não sei nem quem mora no Caxambi ou o quê, sei lá. Né? Eu sou cidadão da Nova Jerusalém. É o já e o ainda não. A gente vai passar 2 meses falando disso, né? Gravem essa frase, já e ainda não. Mas eu agora, sendo um discípulo de Jesus, eu sou um filho de Deus. A minha pátria, e é o que Pedro vai trabalhar muito forte na primeira carta dele, é a nação santa, a nação celestial, aonde Deus me chamou para estar. O problema é que muitos de nós não sabem o que Deus quer para a gente porque a gente não busca. A gente pega o evangelho de forma parcial. Eu frequento a igreja todo domingo, eu ouço louvores, eu até leio a Bíblia todo dia, faço meu devocional.
mas a gente está ouvindo a voz do nosso coração. E aí a gente lembra que Jeremias ensina, né? Que nada é mais enganoso do que o coração humano. O impostor que vive em nós, a gente teve uma aula só sobre isso, né? Sobre o pecado e tal. Ele é tão desgraçado que ele coloca vozes do nosso coração como se fosse Deus. Não, isso aqui é Deus. Tá, rótulo gospel, selo gospel de encomenda, vamos botar assim. E a gente se auto-engana. Ah, Deus falou isso comigo. Quando Deus não falou nada. Ou está falando outra coisa que a gente não entendeu. Mas o que Jesus fala? As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a voz dele e o seguem. Mas para eu entender que essa é a voz do meu pastor, eu preciso ter intimidade com ele. Esse é o ponto. Quanto mais intimidade com ele eu for, menos enganado eu serei. Porque não é só ele que fala. Vive num mundo extremamente barulhento. Chega em casa, não liga a TV, não liga nada, senta só no sofá e fecha os seus olhos. Você vai ver a quantidade de pensamentos que vai vir na sua cabeça. Tem que pagar a conta amanhã, tem que fazer comida, tem que não sei o que, levar a criança para a escola, tem que falar com fulana, com fulano e por aí vai. O nosso ser é extremamente barulhento. É um caos. Porque é o que o pecado faz. Só que Deus é especialista em arrumar o caos. Gênesis capítulo 1. O que ele faz? A terra era o quê? Sem forma e vazia, era um caos. E ele vai organizando a terra. Separa as águas, haja luz, venham os seres vivos, até criar o homem. E dá ao homem, o ser humano, né? A liderança, né? A missão de organizar, de manter, na verdade nem organizar, mas de manter organizadas as coisas. Só que o pecado vem e o ser humano é o mais bagunçado, o mais desorganizado de tudo na criação. Porque nada foi atingido mais pelo pecado do que os nossos sentimentos. E aí, no século XX, criou-se a ideia de que, e Mateus sabe disso bem, porque ele é psicólogo, a ideia de que quanto mais racional eu for, menos bola dá para os meus sentimentos, mais maduro eu serei. Só que isso é impossível, porque nós somos sentimento. Deus nos fez assim. E isso é muito belo da parte de Deus. O que a gente tem que fazer é redimir o que a gente pensa e o que a gente sente. Manter sob o controle do Espírito Santo. Não tentar arrancar um pedaço do que a gente é, mas converter. Ressignificar. Fazer com que a luz do Evangelho chegue ao mais profundo da nossa alma, para que a gente sente como Jesus, para que a gente pensa como Jesus, para que a gente haja como Jesus. É sobre isso. E aí a gente transborda para que os outros passem a viver isso também. Nesse mês que a gente está falando sobre ser igreja, o que eu oro profundamente para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida de cada um de vocês, da família de vocês, é que Deus seja o centro da vida de vocês. Que todas as escolhas, decisões, desde que cor de roupa você vai usar à noite, que agora já foi, né? Já está aqui, até para onde você vai morar e viver, seja direcionada por Ele. Porque para Deus nada é à toa. O acaso não existe para Deus. Cada detalhe da nossa vida, tem vários textos, o mais famoso talvez seja o Salmo 139, que é o preferido da Ione, minha esposa. Cada detalhe da nossa vida é direcionada por Deus e controlada por Ele. A Bíblia diz em Mateus 6 que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for da vontade dEle. E para isso, eu preciso aprender a ouvir a voz do meu pastor. Quanto mais eu ouvi-la, mais eu vou conseguir discerni-la. Porque tudo na vida é assim. Às vezes eu estou aqui, para a gente terminar, e eu ouço o Bento gritar. Eu sei que é ele, porque eu convivo com ele. Tem um monte de bebê na igreja, e até me confundo às vezes, mas tem hora que é claramente eu sei que é ele, porque eu estou acostumado a ouvir a voz dele. Com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa.
eu tenho orado tanto por coisas e não ouço Deus falar. Pede ao Senhor, fala comigo, Deus. Me ensina a ouvir a tua voz e detectar que é o Senhor falando comigo. Tudo começa na oração. Eu já disse aqui que de tudo que a gente faz, a oração é disparada a coisa mais importante. Porque é ela que me conecta com Deus. E não só eu, né? Porque eu sou ninguém. Mas o apóstolo Paulo fala isso o tempo todo. Romanos 8 é sobre isso. Fala até que o Espírito completa as nossas orações quando a gente não sabe o que orar, com gemidos inexprimíveis. Deus faz tudo. Nosso papel é buscá-lo, enquanto se pode ser achado, como diz Isaías. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, para sermos igreja, precisamos de Ti. Tudo começa no Senhor, Pai Celeste. Tudo começa quando o Senhor decidiu ser chamado de Pai por criaturas como eu e os meus irmãos. E nos tornou pessoas. E nos tornou discípulos de Jesus Cristo. Filhos de Deus que se manifestam nesse mundo. E tudo muda, Senhor, quando a gente caminha contigo. Desde a nossa nacionalidade até as pessoas que a gente escolhe caminhar com a gente. Senhor, seja o centro. Que isso não seja uma canção hipócrita do nosso coração, nenhuma leitura hipócrita dos nossos olhos, mas seja o centro da nossa vida, Senhor. Como a igreja começa com o Senhor vindo até nós em Atos 2 e se completa com todos nós juntos, cheios do Espírito Santo, que isso aconteça na nossa vida, na nossa casa e aqui, na Igreja Presbiteriana Mananciais. Que a gente te ame e que a gente ame uns aos outros, Senhor, como o Senhor nos amou, Pai. Não é sobre sentir cosquinha no coração ou sobre querer abraçar um irmão ou uma irmã. É sobre amar com atitudes, servir, caminhar junto, incentivar, se alegrar quando o outro se alegra, se entristecer quando o outro se entristece. Nos ajuda porque sem Ti nada podemos fazer. Quanto mais essa, que é a principal tarefa que o Senhor nos chama para fazer, Senhor. Essa vida sem amar é uma vida morta. Essa vida sem o Senhor é morte, Senhor. Nos ajuda a ser vivos, Pai. A vida com abundância que o Senhor nos chamou para viver. Que isso transborde de nós para o culto que vai vir daqui a pouco e para o resto da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem a gente começa um módulo sobre Apocalipse. Vamos passar julho e agosto trabalhando o Apocalipse, pensando no Apocalipse. Vamos tentar tirar essas falsas narrativas que a gente ouve à torta à direita aí, na rede social, na TV, sobre o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Deus abençoe.